Boa noite, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa live do Desafio dos 21 Dias. Tô vendo aqui a Cíntia Sala, Monteiros Arraial, Márcia Alves, Letícia Cabreira, Rosângela de Castro, Mônica Sobral, Jaqueline Andressa, Angelúcia Carmo, Galga PXT, Cláudia Meton, Iris Maria, Fabioeira, Robi Castro. Que coisa maravilhosa! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Mais um dia e nós estamos seguindo, hein? Nós estamos seguindo aqui com toda a força nosso desafio dos 21 dias. Eu até quero fazer uma enquete aí com vocês. Gostaria que vocês respondessem. Já estou vendo os coraçõezinhos subindo, coraçõezinhos coloridos, de cor de arco-íris, né? Porque esses momentos que a gente passa juntos aqui no Instagram, conversando sobre a meditação, conversando sobre o despertar da consciência, conversando sobre o equilíbrio da nossa mente, a busca pela nossa iluminação espiritual, esses são momentos muito especiais, não é mesmo? São momentos em que a gente se permite fortalecer o nosso espírito, em que a gente se permite ficar mais robusto, passar por essa situação toda que nós estamos vivendo, passarmos de uma maneira mais equilibrada, mais centrado, mais concentrado, né, na nossa consciência, no nosso poder co-criador, né? Então é muito bom, eu me sinto muito feliz e eu queria fazer uma enquete com vocês aqui, né? Olha, a Colares está dizendo, olha, do nosso lar para o Instagram. Isso, Colares. É porque agora, das 8 até 10 para as 9, eu fiz a live lá no canal Espírita, no canal Espiritualidade e Vida. Fiz a live lá do nosso lar e terminei 10 minutinhos mais cedo para correr aqui para o Instagram, para o projeto Odisseia, em que nós estamos trabalhando a meditação. Porque precisamos dividir. Então, dedica lá o trabalho espírita e dedica que é o trabalho Odisseia, ao trabalho da meditação, não é mesmo? Então vamos lá, queria fazer, olha, Mini Piedade está dizendo, eu também estava lá, que coisa boa, sejam muito bem-vindos, todas e todos, né? Então eu queria fazer uma enquete com vocês aqui. O que vocês acham que a gente fez o desafio de 21 dias. Vocês acham que eu devo fazer live no Instagram sábado e domingo também? Queria perguntar isso para vocês, para não ter interrupção, para ser direto? Ou vocês preferem dar uma pausa no sábado e domingo e retomar na segunda? Então vou deixar aí para vocês responderem. Nós vamos fazer essa enquete, tá bom? Eu vou postar depois aí no Story para vocês fazerem para vocês responderem essa pergunta, não é? Se a gente vai direto, sábado e domingo, vamos seguindo aí. Aí muita gente fala, sim, direto. Eu tô achando que direto venceu, né? Porque é uma delícia, né? Tá um momento tão especial, um momento tão importante, né? Mas tem gente que fala, olha, essa pausa é legal, às vezes também para a pausa do final de semana, né? Mas olha, eu vou fazer uma enquete e aí a posição que vencer, eu prometo seguir uma das opções que for a vencedora. Combinado? Bom, mais uma vez reforçando, ó, nós já somos aqui 1.430 pessoas. Então, quero pedir para vocês clicar no aviãozinho aí embaixo, compartilhar com seus contatos, né? Com todas as pessoas do seu contato, para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo, para que elas possam também se beneficiar desse conteúdo.
Então não deixa de clicar, tá bom? Compartilha, clica aí no aviãozinho, espalha para os seus contatos, vai ser tão legal, né? A gente poder ajudar outras pessoas, poder levar serenidade, equilíbrio, compartilhar esse conteúdo, né? Olha, o Vintage está dizendo, já somos 1541, que maravilha! E está só crescendo, então vamos espalhar essa ideia, né? Todo mundo se lembra de onde eu parei ontem? De onde eu parei? Não é? Na nossa reflexão, nessa troca aqui, eu tenho dito que esse momento especial aqui é o momento em que nós estamos compartilhando nossas consciências. Então, a minha consciência vai ao encontro da sua consciência para que a gente possa ter um encontro de consciências, um encontro do eu profundo, não um encontro de egos, não um encontro de macaquinhos da voz julgadora e comparadora, não um encontro de macaquinhos das emoções, de macaquinhos das lembranças, de macaquinhos do pensamento. Aqui é um momento em que nós acordamos a nossa consciência para que a gente possa compartilhar, não é isso? Compartilhar a nossa consciência, né? Então o Rocha Helena está dizendo, sim, você parou na parábola budista. Então todo mundo se recorda? Eu vou retomar ali os últimos minutinhos, a parábola budista dos monges do Tibete, que falavam que existia um caminho muito longo, que os peregrinos andavam por esse caminho, eles andavam em grupos distanciados 3, 4 quilômetros. Por quê? Porque os ladrões assaltavam esses grupos. Então eles andavam reunidos, porque se eles andassem sós, os ladrões poderiam, além de assaltar, poderiam até matá-los. Então eles começaram a andar juntos. Acontece que o que os assaltantes fizeram? Percebendo que os peregrinos andavam em grupo, em um grande número de pessoas, esses assaltantes começaram a fazer pequenos roubos, né? Então eles se dividiam ao longo da estrada e um mesmo grupo era assaltado várias vezes. O mesmo grupo de peregrinos, né? Então ele fazia ali uma viagem de 50, 60 quilômetros e era assaltado 10, 12, 15 vezes. Até que um sábio ou uma sábia, né? Vamos colocar só no masculino, né? Um sábio ou uma sábia apresentou uma proposta para os peregrinos. Mas olha, para que vamos entrar em luta? Para que vamos resistir? Vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar com esses ladrões, né? E contratá-los para que eles se transformem em nossos guarda-costas, em nossos guardiões, em nossos protetores. Então aquele grupo de peregrinos, quando ia assaltado, conversava e falava, olha, você vai assaltar aqui, vai levar um pouquinho, então nós vamos te pagar um valor para você nos proteger. E os peregrinos então passaram a ser protegidos, geraram aí uma atividade lícita, que era a atividade de guarda-costas, de salva-vidas, né? Salva-vidas dos peregrinos. E a moral da história é que aquela sabedoria converteu assaltantes em guarda-costas. Moral da história. Moral da história. A maioria de nós lida de que maneira com os macaquinhos? Né? Agora nós já sabemos, nós temos uma casa mental, tem a nossa consciência,
que é a dona da casa. Não é isso? A consciência é a que constrói essa casa. Foi ela que construiu o espaço. Não é isso? Né? A Ângela está até lembrando a história da vizinha do Chico, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Essa história é saborosa. Eu vou até contar aqui. O Chico tinha uma vizinha, e o Chico gostava de plantar, tinha a horta dele, as flores, e ele saía para trabalhar, a vizinha lá e pegava um alface, pegava uma couve, fazia um pequeno furto na horta do Chico. Vou tomar uma água aqui que eu engasguei. Então, o Chico ficou triste com aquilo. E aí, um dia, conversando com o Espírito Emmanuel, ele falou, olha, está acontecendo isso, a vizinha está assaltando aqui a minha horta, Emmanuel. Ela leva uma alface, leva a couve, leva... Aí o Emmanuel falou assim, olha, tem uma solução para isso. Tem. Faz o seguinte, Chico, você contrata ela para ser a vigia da horta, para ela vigiar a horta. E aí você paga em alface, em couve, em cebolinha. Então, acabaram todos os assaltos à horta e aquela vizinha se tornou uma vigilante, não é? Uma vigilante maravilhosa da horta do Chico, né? Olha, a Rúbia Borba está mandando, olha, eu sou professora de yoga para crianças, estou aqui como um Zaqueu, pequenino, mas querendo falar. Não, Rúbia, estamos todos aqui como espíritos imortais, como consciências eternas, trocando energias e aprendendo juntos, não é? Então, o Chico transformou aquela vizinha de uma assaltantezinha numa funcionária. Ela agora era a vigia da horta. Ela ficava vigiando, ninguém entrava, ninguém pegava mais nada. E ela pagava em alface, o Chico, né? Pagava em alface, couve, cebolinha, né? Dava um pouquinho. Então é uma história saborosa, né? Uma história divertidíssima e que tem muito a ver com a parábola lá dos monges do Tibete, né? Mas foi muito bem lembrado. Obrigado, gente, por essa lembrança aí dessa parábola, porque eu acho que ela tem mais a ver com a nossa brasilidade aqui, né? Então a história fica mais saborosa. Pois é, então é a história da vizinha do Chico. Pronto, é isso. Então, o que você vai fazer com seus macaquinhos? Por quê? A maioria das criaturas faz o quê? Relaciona como? Como que a consciência relaciona com os macaquinhos? Conflito. Entra em conflito. Não é? Conflito como? Como é que entra em conflito com os macaquinhos? Você entra em conflito com os macaquinhos a partir do momento que você quer controlar os macaquinhos. Ok? Quando você quer controlar. E o que eu percebo? E que eu percebo na minha experiência. Quero até ouvir vocês para a gente trocar impressões, né? Para saber se essa minha impressão, se essa minha compreensão é a mesma de vocês. O que eu percebo? A maioria de nós quer controlar as emoções. A maioria de nós quer controlar as lembranças. Quer controlar os pensamentos. E a maioria de nós quer controlar o ego. A voz interior, que está sempre dando palpite. Não é isso? Porque o ego é essa vozinha que fica dentro de nós. Ela não para de dar palpite. Fica julgando o tempo todo, comparando o tempo todo. Aí o que a gente quer fazer? Quer controlar. Você fala assim, não, sim, queremos, né? A pessoa fala, sim, queremos, é isso mesmo, né? Exatamente, verdade. Então, acho que a maioria está concordando, né? E nós estamos em muito, nós já somos 2.180 pessoas, hein? 2.180.
Que maravilha, né? 2188. Que coisa boa, sejam muito bem-vindos. Então, a gente quer controlar. Para controlar, duas coisas precisam acontecer. Quem quer controlar tem que prestar atenção. Então, quando você quer controlar, você precisa focar sua atenção naquilo que você quer controlar. Não é assim? Ao focar e prestar atenção com essa disposição de querer controlar, essa atitude de querer controlar gasta muita energia psíquica. Muita energia. É por isso que a pessoa controladora, a pessoa que criou o hábito de ficar controlando, quer controlar tudo, não é? Não é assim? Quando a gente deixa... Quem que faz isso? Vamos entender aqui. Quando a gente se torna alguém com hábitos de controle, uma pessoa que se torna controladora, ou seja, ela tem o hábito de ficar controlando tudo, é o macaquinho da voz interior, é o macaquinho do ego, que fica fazendo o quê? Dando palpite, julgando, comparando e quer controlar. Então, a pessoa, ela acorda, mas tá nublado? Ai, tá nublado. Nossa, mas podia estar fazendo sol. Ela quer controlar o tempo. Aí ela vai tomar café. Aí senta os filhos. Ela fala, mas você tá mal-humorado? Tá de cara fechada? Aí quer controlar o humor dos filhos. Aí a pessoa come uma coisa, e aí, você gostou? Você gostou disso? Aí já quer controlar o gosto. Então, como o macaquinho da voz interior tomou conta, a Adriana está dizendo, eu. Todos somos assim, não é? Então imagina, você quer controlar o tempo, não pode nublar. Tá fazendo muito sol, agora eu quero que chova. Não, agora eu quero que fique nublado. Agora eu quero que faça sol. Não, agora eu quero todo mundo de bom humor. Agora eu quero todo mundo fazendo isso. Eu quero. Então, o que vai acontecendo? Você começa a gastar uma energia gigantesca para controlar pessoas e coisas que você não tem controle. Percebeu? A Marta está dizendo, que chatice, meu Deus. Que chatice. Todos temos isso. Por quê? Isso é o macaquinho. É o macaquinho lá do ego. Macaquinho da voz interior, não é? O macaquinho da voz interior ele tem dois nomes. Você pode chamar ele macaquinho da voz interior ou macaquinho do ego. Né? Tem o macaquinho das emoções, macaquinho das lembranças, macaquinho do pensamento e das ideias e o macaquinho do ego ou macaquinho da voz interior. Correto? Quando esse macaquinho vira um gorila ou vira um Godzilla, ele quer controlar tudo. Ele compara tudo, ele julga tudo, ele quer controlar. Não é? Então, por exemplo, vou contar uma coisa engraçada aqui. Meus queridos, nós já somos 2.425 pessoas. Então vamos compartilhar aí. Compartilha com contato, espalha essa live. Não é? Baixa o aplicativo Serenidade. Baixa aí o aplicativo. Está disponível gratuitamente para você fazer as meditações, fazer aí o hábito do desafio dos 21 dias. Se você não baixou ainda, baixa. Né? Então, meu macaquinho do ego, ele tem um problema com trânsito. Então, eu saio para trabalhar e é o seguinte, o meu trabalho fica 22 quilômetros de distância, 25 quilômetros de distância da minha casa. Então você imagina, né? São 25 quilômetros
para ir, 25 quilômetros para voltar. Não é? Então eu tenho que ir 50 quilômetros só para ir e voltar para o trabalho. Aí o que acontece? Eu entro no carro. O que o macaquinho do ego faz com a minha consciência? Já dá logo uma anestesia geral. Minha consciência adormece. O macaquinho toma o controle. Olha, a Anap Andrade está falando assim: eita barulho, Haroldo, tá vendo? O macaquinho dela já ficou preocupada com o barulho aqui. É o caminhão do lixo que tá passando aqui na rua. Tá vendo? Tá vendo como é que esse macaquinho controla tudo? Não é? Controla tudo, né? Então eu saio, o macaquinho do ego anestesia minha consciência dorme, e aí ele assume o volante. E aí ele se transforma num Godzilla. E ele quer controlar o trânsito. Ah, tá devagar. Nossa, mas que sinal demorado. Ai, que trânsito lento. Ah, quer controlar tudo. Quer controlar o sinal, quer controlar quantos carros estão na rua, quer controlar a velocidade que os carros andam, quer controlar se o sujeito foi para a direita ou foi para a esquerda, se ele costurou ou não costurou. O meu macaquinho Godzilla quer controlar tudo do trânsito. Aí ele recruta o meu macaquinho das emoções, e aí o que o macaquinho da emoção faz? Começa a lançar a emoção raiva, ansiedade. Aí eu começo a sentir ansiedade, raiva, e o macaquinho querendo controlar. Esse sinal, mas esse sinal tá demorando. Eu nunca vi um sinal como esse. Nossa, mas essa pessoa anda devagar demais. Percebeu? E aí começa julgamento, comparação, raiva, ansiedade, não é? Aí começa a vir o macaquinho do pensamento, que é claro, não bastam 2 macaquinhos. Tem que ter 4, não é? Aí vem o meu macaquinho da lembrança e começa assim: ah, aquele dia você atrasou, agora você vai atrasar. Aí eu já começo a ficar. Então, o que eu precisei fazer? Ainda tem o macaquinho do pensamento. Vem o macaquinho do pensamento e fica tendo ideias de como deveria ser uma cidade em que não tem trânsito. Fica imaginando uma cidade evoluída que não tem trânsito. Aí junta os 4 macaquinhos, fica uma confusão naquele carro. O que eu comecei a fazer? Eu entro no carro, agora, né, e eu ponho um áudio de meditação. Eu coloco um curso de idioma. Eu coloco um podcast. Ou seja, eu vou procurar algo para eu prestar atenção. Percebeu? Então, eu vou prestar atenção. Então, eu vou dirigir meditando. Ah, mas como assim, Haroldo? Como assim? Quer dizer, eu posso meditar ouvindo um curso de inglês no som do meu carro? Pode. Não. Eu posso meditar ouvindo um podcast Odisseia? Pode. Eu posso meditar colocando o aplicativo Serenidade? Pode. Eu posso meditar só olhando para as nuvens? Se você não estiver dirigindo, pode, não é? Pode. Né? Eu posso meditar ouvindo uma música clássica, ouvindo uma música que eu gosto? Pode sim. Percebeu? Por quê? Qualquer atividade
qualquer atividade, vamos dizer aqui, uma atividade edificante, né? Uma atividade edificante. Qualquer atividade edificante pode ser feita, pode ser transformada em uma meditação, né? Olha, a Margarida está dizendo assim, ouvindo música, nossa, ouvindo música são meditações, a gente faz meditações poderosas, né? Eu já disse isso aqui, por exemplo, eu adoro, por exemplo, né, vou citar aqui porque eu sou muito eclético com música, né? Estudo violão, então, sou muito eclético. Então tem um compositor que eu gosto muito, que é o Stevie Wonder. Então, eu já entrei em níveis de meditação ouvindo o Stevie Wonder, uma coisa impressionante. Impressionante. Não é? Outra atividade que pode ser feita, uma oração. Eu posso fazer uma oração, eu posso orar meditando. Então, vira uma oração meditativa. Posso fazer. Percebeu? Então, está começando a ficar claro aqui uma coisa? Então, se você tenta controlar os macaquinhos, eles te controlam. Se você tenta controlar Renato Russo em italiano, lindo, lindo, lindo. Ernesto Cortázar, é divino para meditar. Que legal, com certeza. Olha aí. Vitor Araújo, compositor pernambucano. Olha que bacana, não é? Tomando banho. Eu faço altas meditações tomando banho. Não vou ensinar aqui. Nós vamos comentar aqui como é que medita tomando banho. É sensacional. Lavando louça. Eu adoro água. Então, eu lavo louça, para mim eu saio, eu medito completamente lavando louça. Então, olha, a pessoa falou assim, eu medito ouvindo Com Grande És Tu, do Marcelo, do padre Marcelo, né? Que lindo! Isso aí, nadando, fazendo uma atividade física. Tem gente que medita pedalando, ou fazendo uma musculação. Eu já meditei várias vezes fazendo musculação, né? Nós vamos explicar isso aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos, não é? Vamos ver como que se faz aqui, limpando uma casa. Nós vamos chegar lá. Mas agora eu quero chamar uma atenção para uma coisa, e aí eu retomei de onde nós paramos ontem para dar sequência aqui, né? Vocês lembram? Pilates, yoga. O yoga é sensacional. É espetacular. Espetacular. Não é? Nós temos, a companheira está nos assistindo aqui, que é professora de yoga para criança, sabe disso. É yoga, coisa maravilhosa. Lavando roupa, com certeza, não é? É porque caminhando, porque tem pessoas que não se adaptam muito em ficar paradas meditando, né? Tem pessoas que têm um temperamento que ela não se adapta muito. Então você pode fazer meditação fazendo um alongamento, caminhando, fazendo musculação, fazendo uma bicicleta, dançando, cantando, tocando, né? Ok? Lendo. Então vamos lá. Então nós vamos. Olha que lindo, que linda. A Luciana está dizendo, amamentando. Que lindo, com certeza. Amamentando. Que coisa linda. Muito, muito bem lembrado, Luciana. Muito bem lembrado, né? O Edu Viana passando roupa. Então vamos lá.
Então, depois nós vamos ver esses tipos de meditação, combinado? São lives mais para frente. Calma. Aqui nós estamos ainda construindo os alicerces, os conceitos fundamentais da meditação. Então vamos lá. Nós falávamos ontem que o primeiro erro, o erro primário de quem começa a meditar, qual é? Você começa a respirar, então você procura uma posição confortável, né? Respira. Aí, o que vai acontecer? Os macaquinhos vão começar a agir. Por quê? Porque os macaquinhos, eles adoram chamar a atenção da consciência. Adoram chamar a atenção. O que os macaquinhos mais querem é receber atenção da consciência. Por quê? Porque a atenção da consciência, a consciência, quando presta atenção em uma coisa, ela emana poder co-criador. Ok? Então, o macaquinho quer receber a atenção da consciência para ele receber poder e para ele virar um gorila, um Godzilla. Ele só consegue crescer, ele só consegue ficar grande se ele tiver atenção da consciência. Não é? Então, o que acontece? A pessoa começa a meditar e aí ela começa olha que interessante, a Tainá está dizendo só, eu sinto tontura, sinto enjoo. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque isso é o quê? É uma expressão orgânica de um dos macaquinhos. De um dos macaquinhos. Então, um dos 4 macaquinhos, ou os 4 juntos, Tainá, estão se apossando do seu corpo e provocando reações. Então, tontura, sono, tontura, impaciência, dor no corpo. Daí a pessoa começa a meditar, começa a sentir dor. Percebeu? Então, por quê? Porque os macaquinhos já estão no controle do corpo. Estão no controle do corpo. Claro, gente. Claro. Quem aqui não ficou muito estressado, né? Já experimentou ficar muito estressado, muito tenso? Esses músculos aqui não ficam duros? Não fica tudo duro? Essa musculatura aqui, ó. Esses músculos aqui, ó. Não fica tudo enrijecido, tudo duro? Não é? Por quê? A ânsia, a tensão, o estresse faz a musculatura contrair exageradamente. Não é? Exageradamente. Então, essa contração dá cãibra no músculo. Não é? Ou seja, então, no primeiro momento, esses macaquinhos, eles têm total controle do seu corpo. Total controle, gente. Não é? Tanto que muitas pessoas, olha isso, gente. O macaquinho das emoções, ele pode alterar a sua bioquímica cerebral. Sua bioquímica cerebral. Neurotransmissores, serotonina, não é? Vários. Então, pode alterar a ponto dopamina, né? Dopamina, serotonina, os neurotransmissores. Pode alterar tanto a bioquímica do cérebro que a pessoa vai precisar procurar um psiquiatra para tomar um remédio para regularizar a bioquímica cerebral. Bruxismo,
Exatamente, Celso Henrique. Celso Henrique lembra bruxismo. O senhor vai ficar tensa, né? A musculatura aqui altera tudo. Ou seja, os macaquinhos têm controle total do seu corpo físico. Total. Mas, Conceló, imunidade. Eu já vivi esse problema. Uma das experiências mais maravilhosas que eu tive com a meditação foi quando eu fiquei internado ano passado. Aí que eu comecei a criar todo esse projeto aqui, que era uma coisa que eu já conhecia, que eu já praticava, mas eu não tinha vivido a grande experiência que virou a chave. Foi o quê? Eu estava muito estresse, muita atividade, exagerei na dose, minha imunidade despencou. E aí o que aconteceu? Eu tive 3 infecções ao mesmo tempo e estava caminhando para uma 4ª infecção. Quase desencarnei, né? Ou quase morri, né? Porque tem gente aqui que não entende essa terminologia. Desculpa, eu quase morri. Então, a imunidade cai, não é? Roer unha, não é? Ou seja, os macaquinhos, toda vez que os macaquinhos estão atuando, eles se expressam no nosso corpo, na nossa fisiologia. É por isso que você tem uma gastrite nervosa, é por isso que você pode ter uma depressão, é por isso que você pode ter uma outra questão, um outro problema, uma outra questão que necessita de uma intervenção psiquiátrica, entende? Não é? Então, afeta o corpo. Mas acontece que, quando você começa a meditar, se você ficar tentando controlar os macaquinhos, porque a pessoa fica incomodada, enxaqueca, exatamente, Fernanda, enxaqueca. Cláudia Almeida Amaral está dizendo, por favor, o que são os macaquinhos? Cláudia, você tem que voltar nas lives anteriores, está lá no Telegram. Eu estou postando todas as lives. Os macaquinhos é uma maneira didática e gostosa, divertida, que eu estou usando aqui. É uma didática, é uma metáfora para representar as emoções, as lembranças, os pensamentos e a voz julgadora e comparadora, o ego. Então, cada um desses elementos a gente está chamando de um macaquinho, tá bom? A gente está chegando aí, não está? Então, imunidade cai, ou seja, o que eu quero dizer, gente, é que esses macaquinhos, eles não são abstratos. É isso que eu queria que você entendesse. As emoções não são coisas abstratas. As emoções, elas têm uma base fisiológica. Ok? Se você estiver ansioso, seu batimento cardíaco se altera, a adrenalina é lançada, é produzida pelas suas glândulas endócrinas, é lançada na sua corrente sanguínea, neurotransmissores se alteram, toda a sua fisiologia se altera. Então isso aqui não é uma coisa abstrata. Quando eu estou falando aqui de emoção, eu não estou falando de uma coisa abstrata, percebeu? Quando eu estou falando de lembranças, eu estou falando de processos que ocorrem no seu encéfalo. Regiões do seu encéfalo são acionadas quando você lembra de algo. Sinapses dos seus neurônios são ativadas. Circuitos neuronais são ativados para que você tenha uma lembrança. Ok? É físico. É orgânico. Ou melhor, é fisiológico. Esses macaquinhos têm uma base fisiológica. Quando você tem uma ideia, eu tive um pensamento,
circuitos neuronais foram ativados. Se você fizer lá uma ressonância funcional, dá para observar, né? Você faz aquela ressonância lá que você olha para o consumo de energia, né? Você consegue ver as regiões que estão sendo ativadas, você vai ver seu cérebro sendo ativado. Não é? É totalmente fisiológico, exatamente, Sandra Morini. É fisiológico. Eu queria que você entendesse isso. Não é? Entendesse isso. Então, lembrar, para você ter lembrança, você está ativando circuitos neuronais em regiões específicas do seu cérebro. Para você enxergar, para você observar, para você julgar, para você comparar, para você sentir emoções, você está ativando. Seu sistema nervoso está lá, o encéfalo, né? Então, lobo occipital, lobo temporal, o córtex pré-frontal, né? Lobo parietal, está tudo ali funcionando e os neurônios, milhões de sinapses, milhões de sinapses. E toda vez que acontece uma sinapse, tem um neurotransmissor que está sendo liberado. Aquilo está atuando nas suas glândulas endócrinas. Você está liberando hormônios. Aquilo vai para a sua corrente sanguínea. Né? Você tem nervos, aí o sistema nervoso periférico, nervos espalhados por todo o seu organismo. Altera a sua contração muscular, altera o seu sono, seu ciclo circadiano. Estou falando complicado, né? Mas o que eu quero te passar? Não pensa nesses macaquinhos como uma coisa abstrata, não, por favor. Não. É fisiologia pura. Fisiologia pura. Não é? Glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, glândulas genitais, não é? As mulheres estão nos acompanhando aí, sabem o que é isso? Quando está lá na fase da menstruação, que dá uma alteração hormonal, como é que isso afeta o humor? Não é verdade? Não é mesmo, meninas? Então aí, a Kátia está dizendo assim, não subestime os macaquinhos, não é? Não é? Então, tudo começa, a consciência comanda, mas os macaquinhos são fisiológicos. Isso que eu queria que você, não é? Queria que você prestasse atenção nisso, prestasse bastante atenção nisso. É por isso que, eu comecei a meditar, deu sono. Você acha que deu sono? Você acha que os macaquinhos não têm total controle do seu corpo? Mais do que você imagina. Circuitos neuronais, neurotransmissores, hormônios, está tudo funcionando. Não é? E quando os macaquinhos resolvem controlar a TPM? Meu Deus, misericórdia. Não é? TPM toma conta. Não é? Perceberam? Então, essa base fisiológica dos macaquinhos eu gostaria que você observasse. Eu queria que você observasse. É por isso que a meditação, quando eu começo a meditar, se eu quero controlar os macaquinhos, eles tomam conta da consciência. Eles vão anestesiar a consciência e aí não tem meditação. Não é? Então, lição de hoje. Eu queria caminhar para a conclusão dessa live, né? Nós já estamos aqui, quase 2.700 pessoas, né? Que coisa boa. Eu queria caminhar para a conclusão dessa live dizendo assim: vai meditar? Não se incomode com as emoções que vão vir. Não se incomode com os pensamentos que vão surgir. Não se incomode com as lembranças. Não se incomode com a voz, com o zunido,
aquela conversaiada que vai ficar dentro da sua cabeça. Não se incomode com isso. Por quê? Porque quando os macaquinhos perceberem que a consciência está querendo acordar, é aí que eles vão fazer barulho. Ok? Então, começou a meditar, se você sentia 3 emoções por segundo, começou a meditar, você vai sentir 10 emoções por segundo. Se você tinha 10 pensamentos por segundo, você vai começar a ter 30. Eles ficam oriçados. Então você iniciou a meditação, os macaquinhos ficam, parece que você deu açúcar para eles. Não é assim, não é? Já experimentou? Menino, você começa a dar muito açúcar para menina, eles ficam, daqui a pouco está subindo na parede. É assim. Você começou a meditar, eles vão ficar agitados. E aí, agora, eu vou começar a caminhar, virou zoológico. Isso mesmo, Berenice. Virou zoológico. Tá. Virou zoológico. Então, agora vem a pergunta. Tá bom, Haroldo. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas o que eu faço? O que eu faço, Haroldo? O que eu faço? Eu sei que se eu começo a meditar, os macaquinhos ficam oriçados. Não é? Eu já sei disso. Eles vão ficar muito mais agitados. Então, o que eu faço? 2 coisas. 2 coisas. E aí, é isso que nós temos que ficar bastante atentos. Bastante atentos para essas 2 coisas. E eu vou gastar amanhã talvez umas 3 lives ou mais só para explicar essas 2 coisas. Tá concentrado, gente? Estão concentrados? Eu vou falar o que são essas 2 coisas. Você vai só anotar e aí a partir de amanhã eu vou comentar sobre isso. Ok? Então, resumindo, eu começo a meditar, os macaquinhos ficam alucinados, aí eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter sono, eu começo a chorar, eu começo a tremer, eu começo a ter coceira. Não é? Começo? Por quê? Porque os macaquinhos têm base fisiológica. Fisiológica. Não é isso? É por isso que eu disse aqui. Por isso que eu disse. Meditação não substitui psiquiatra. Meditação não substitui o psicólogo, o psicoterapeuta. Não falei isso? A meditação auxilia. Eu disse isso aqui em live anterior. Está gravado, está registrado. Não é isso? Então, os macaquinhos têm base fisiológica. Aí eu começo a meditar. Eu não posso entrar em conflito com eles. Eu não posso querer controlar. Porque se eu controlar, eles vão vir e anestesiar a consciência. Colocar minha consciência para dormir e vão tomar conta. Porque são eles que são controladores. Disse tudo isso. Aí eu preciso adotar 2 estratégias. Primeira, anota. Primeira, a consciência tem que observar.
observar. Observar. Observar. Observar os macaquinhos. É isso. Meditação é isso. Você vai observar. Mas é qualquer observação? Não. É uma observação qualificada. Eu tenho que observar com amor, com compaixão, com a consciência tem que observar compassivamente. O que é compassivamente? Com muita compaixão. Ok? Então, começou a meditar, aí veio o pensamento, amanhã tem que pagar o boleto. Observa. Observa esse pensamento. Observa ele. Amanhã tem que pagar o boleto. Não faz nada. Observa. Esse pensamento vai embora. Vai vir outro. Vai vir outro pensamento. Aí vai vir uma emoção. Vai vir uma lembrança. Vai vir uma lembrança. Uma lembrança lá da adolescência e você vai ficar triste. Você fala, gente, que loucura isso. Que loucura. O que eu fui lembrar do negócio que aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, estou ficando triste só porque eu estou meditando? É exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Observar. Por quê? O maior poder da consciência é observar. A consciência, ela não pensa. Agora eu vou confundir vocês um pouco. Depois eu explico isso. Ela não pensa, mas ela percebe tudo. O poder da consciência é perceber, não é pensar. Quem pensa é o macaquinho do pensamento, que foi gerado, que foi criado pela consciência. A consciência, ela só percebe. Ok? Então, veio o pensamento, ela observa. Sem julgar, sem comparar, de maneira amorosa e com muita compaixão. Ok? Essa é a primeira coisa. Eu vou explicar isso. Calma, gente. Calma. Calma. Observa aí o macaquinho da ansiedade. Observa ele. Eu sei que você dá... Não, fala. Calma. A live está acabando. Eu vou só dar aí os dois elementos e nós vamos ficar vários lives comentando profundamente isso. Combinado? Segundo, a consciência precisa de um apoio, para ela observar. Vocês lembram que eu falei que os macaquinhos ficam tentando adormecer, anestesiar a consciência? Eu não falei isso? Eu não falei que os macaquinhos ficam tentando misturar com a consciência? Aí a consciência faz igual sal com água, mistura? Então, para que a consciência possa observar sem chegar muito perto, para que a consciência possa observar sem se misturar, ela precisa de um apoio. Esse apoio se chama elemento âncora da meditação. Elemento âncora da meditação. Ok? Haroldo, como é que é isso? Eu vou falar assim rápido. O elemento âncora da meditação é assim. A consciência, ela vai observar. Mas vocês lembram? Observar gasta energia. Então,
A consciência vai precisar repor energia. Eu estou usando uma imagem, tá, gente? É claro que isso aqui é um símbolo, é uma imagem. Por favor, não interpreta literalmente o que eu estou dizendo. Por favor. É um apoio. Esse apoio é o elemento âncora. O que pode ser elemento âncora? Infinitas coisas. Infinitas. Mas tem umas mais comuns. Então, a respiração pode ser um elemento âncora. A respiração. As sensações corporais podem ser um elemento âncora. A sensação visual, sensação, não percepção. Aí nós vamos fazer uma distinção aqui da neurociência entre sensação e percepção. Ok? Sensação é a faculdade física, são os sentidos. A sensação. Percepção, os sentidos já foram avaliados e processados. Aí entrou o macaquinho do pensamento. É só a sensação. Então eu posso usar a sensação visual, a sensação auditiva. Como é que eu uso a sensação auditiva? Mantra, música, algum som de um sino. Percebeu por que aqueles monges lá usam sino, usam mantra, usam som? Percebeu? Porque eles estão usando esse elemento âncora. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar desmistificar a meditação. Desmistificar. Então, você pode usar todas as sensações, todos os sentidos como elemento âncora. Como elemento âncora. Por isso que é comum a gente dizer, na meditação, você não pensa, a consciência não pensa, mas ela sente tudo. Percebeu? Percebeu? Cheiro, por isso que às vezes a pessoa põe um incenso, põe um perfume, pode usar. São elementos âncoras. Agora, eu não posso confundir o elemento âncora com a meditação. Meditação é o processo. Elemento âncora é um pedacinho, é uma parte que eu uso no processo meditação. Que tem gente que acha que a meditação é o elemento âncora. Então ele acha que a meditação é o mantra. Não, a meditação não é o mantra. Não é o mantra. A meditação não é o som do sino que você está ouvindo. Não é isso. Isso é o elemento âncora. Ok? Então, observar compassivamente, sem julgar, sem comparar, e elemento âncora. Essas são as estratégias para que eu possa meditar sem que a minha consciência se misture com os macaquinhos, sem que a minha consciência seja anestesiada pelos macaquinhos, sem que a minha consciência caia no sono. Combinado? Então, era aqui que a gente queria concluir, mas fique tranquilo. Amanhã, 21 horas, aqui, agora eu quero que vocês espalhem, divulguem, para a gente trazer mais pessoas para essa live. Amanhã nós vamos começar a falar desses dois elementos e vamos comentar bastante coisa. Fiquem tranquilos que mais para frente nós vamos ter aulas práticas. Isso mesmo! Aulas práticas. Nós vamos ter aulas práticas aqui do elemento âncora, tá bom? Então, um beijo para vocês, uma noite abençoada, muita paz na sua família, na sua casa e na sua casa mental. Até amanhã, 21 horas, horário de Brasília. Um beijo no coração de todos.